Olá pessoal, dando sequência aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre estrutura de dados, as estruturas, um tipo de estrutura de dados que são as árvores. Esse é um vídeo bem introdutório. Meu nome é Roger, eu sou professor de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Rondonópolis e esse vídeo é do canal 20 de Computação Visual e Interativa, que é o nosso grupo de pesquisa e extensão lá na universidade. Beleza? Antes de falar sobre entrar na parte prática das árvores, né? Essa estrutura de dados que eu acho uma das estruturas mais interessantes para se estudar em estrutura de dados, a gente tem que falar um pouquinho sobre os grafos, certo? Então, uma árvore é um tipo de grafo, e a gente precisa falar um pouquinho então sobre alguns conceitos que vêm lá de grafos para a gente poder então depois continuar trabalhando com árvores. Dentro de grafos eu vou ter então nós, certo? Esse aqui é um nó, e eu tenho arestas ou arcos que ligam esses nós. Esses nós também são chamados de vértices. Deixa eu chamar aqui de nó A e nó B, certo? E um nó ele pode ter uma aresta que leva para ele mesmo. Eu posso ter essas arestas direcionadas, isso teria um grafo orientado. Eu posso ter aqui, deixa eu colocar um nó, que é o nó C, e eu posso então fechar aqui o meu grafo, e eu teria então aqui um grafo direcionado, porque as minhas setinhas têm direção, minhas arestas, perdão, têm direção. Ele é cíclico porque eu fechei um ciclo aqui, certo? Eu posso ficar preso aqui movimentando entre esses três nós, beleza? O que mais que nós precisamos saber? Então o grafo, quando tem, ele pode ser orientado ou não. No grafo orientado, deixa eu mudar aqui. No grafo orientado, eu tenho um antecessor, antecessor, antecessor e um sucessor, certo? Eu estou indo do meu antecessor para o meu sucessor, então eu vou de sair de A e vou para B, certo? Uma aresta eu posso determinar um peso, por exemplo, peso 2 aqui, e se isso aqui representasse cidade A e cidade B, para eu chegar da cidade A à cidade B, eu teria um peso de 2, que seria o meu custo de viagem aqui. Eu posso sair da cidade A para ir para a cidade B, indo pela cidade C. Vamos aumentar um pouquinho o custo aqui. Eu tenho um custo de 3 e aqui eu teria um custo de 1 e aqui mais um custo de 1. Então seria mais negócio eu ir pela cidade C para a cidade B do que direto de A para B, porque o meu custo é maior. Esse custo aqui por exemplo, eu tenho pedágio, eu tenho rodovia ruim, da depreciação do caminhão, se eu estiver pensando em rotas de entrega. Então eu usaria grafo para representar essa minha rota de entrega, certo? Dando sequência aqui então, quando eu tenho então esse meu grafo, vou colocar sempre o grafo orientado, que é o que a gente vai mais utilizar. Eu tenho, para chegar de A até C, eu tenho uma sequência de vértices por onde eu passo. Eu saio de A, passo por B e chego em C, certo? Isso então é uma cadeia. São sequências de arestas adjacentes. Uma aresta adjacente é uma aresta que liga essa aresta ela é adjacente porque ela liga o nó A com o nó B. Aresta adjacente porque liga o nó B com o nó C, certo? Eu tenho também caminhos. O caminho
é uma cadeia em que todas as arestas possuem a mesma orientação. Então aqui eu também tenho um caminho, ó, todas as arestas possuem a mesma orientação. E eu posso ter, então, também um ciclo. Deixa eu apagar aqui, isso aqui não nos interessa. Eu tenho um ciclo, porque eu saio de A, vou para B, vou para C e retorno a A. Então eu fechei um ciclo, chamo isso de ciclo. Aí nós temos então um tipo especial de grafo, que são as árvores, certo? Quando eu tenho, colocar aqui mais uma árvore, certo? Eu tenho então duas árvores aqui, então eu digo que eu tenho uma floresta. Para ficar mais correto, deixa eu colocar essa árvore, esse nó para baixo aqui, o nosso nó C, certo? Então aqui eu tenho uma floresta, eu tenho duas ou mais árvores. Quando eu tiver mais de uma árvore, eu vou ter uma floresta. Tá, beleza, falei de árvore, mas o que é árvore? A árvore é um grafo conexo, eu não falei de conexão, né? Quando eu tenho arestas adjacentes que ligam dois vértices, então esse grafo é dito conexo. Então uma árvore é um grafo conexo, eu vou sempre ter arestas conectando os meus nós, e aqui eu não vou mais chamar de vértice, vou chamar de nós. Acíclico, eu nunca vou fechar ciclo, então eu nunca vou ter uma coisa desse tipo aqui, certo? Ou desse tipo aqui, certo? Porque para eu chegar, e ele é sempre orientado, certo? Sempre vou ter uma direção de cima para baixo, sendo que esse cara aqui é o que nós chamamos de raiz. E eu vou ter, quando eu não fecho o ciclo, eu tenho um caminho único para chegar em qualquer nó da minha árvore. Se eu quiser chegar ao nó C, eu tenho que passar pelo B e para o C. Se eu quiser chegar no B, eu saio de A e vou para B. Eu nunca saio de C e vou para B, certo? Então, ele é um grafo conexo, acíclico e orientado. E ele me garante um caminho único para chegar a qualquer nó da árvore. Assim como os grafos, eles são representados então por nós e arestas. Existe um nó especial que eu já falei, que é o nó raiz, certo? Que é o primeiro nó da minha árvore. Eu posso ter uma árvore vazia onde eu não teria nó nenhum, não preciso representar isso, porque se não tem nó, eu não desenho nada. Mas se essa árvore tiver algum nó, existe um nó especial que é esse nó raiz, certo? Então eu vou obrigatoriamente, não, se a árvore não for vazia, obrigatoriamente eu vou ter o nó raiz, certo? Deixa eu apagar aqui, se eu tiver somente um nó e esse nó é o nó raiz, eu tenho também as minhas subárvores, que eu represento com esses triângulos, que são as subárvores no caso aqui da esquerda, e subárvore da direita, e elas são vazias quando eu represento nesse formato de triângulo. Quando eu tenho um outro nó, B, por exemplo, esse nó é chamado o B, então o A é a raiz, o B vai ser um nó folha, certo? O que é um nó folha? É um nó cujas os filhos, os descendentes dele, são subárvores vazias. Então é um nó que não tem descendente. O pai de B é o A, B é uma folha ou um filho, né? Uma folha é um nó que não tem filhos, né? Uma folha é um nó cujas subárvores são vazias, e um filho pode ter um pai e um filho pode ter filhos, mas o folha é um nó também que a gente vai falar bastante, que é um nó onde
só as subárvores, né? No caso aqui eu tenho duas, né, subárvores. As subárvores são subárvores vazias. Eu tenho antecessor e sucessor, certo? O antecessor de B é A, o sucessor de A é B. E a árvore mais utilizada em computação é a árvore binária, é a que eu estou representando aqui. Eu posso ter uma árvore unária, onde cada nó vai ter 0 ou um filho. Aqui eu tenho um filho, aqui eu tenho 0, então essa minha subárvore, deixa eu representar assim, é uma subárvore nula. Eu tenho árvores ternárias, onde eu posso ter 0, um nó folha que não tem filhos, tem 3 subárvores vazias. Eu posso ter um filho, e aí as minhas outras subárvores estariam vazias. Posso ter 2 ou posso ter nenhum filho, certo? Então, aliás, eu posso ter nenhum, como é esse caso aqui. Eu posso ter um filho, posso ter 2 filhos ou posso ter 3 filhos, certo? Nesse caso aqui eu tenho 3 filhos. Vamos colocar 2 aqui. E aqui eu teria uma subárvore vazia. Então estão todas essas situações aí. Mas o que a gente mais utiliza em computação é a árvore binária, certo? Opa! Eu sou muito ruim de desenho e ainda fazendo no tablet meio inclinado aqui, mas acho que está dando para vocês entenderem. Essa árvore, chamada de árvore binária, porque ela pode ter ou 0, ou 1, ou 2 filhos. E aí eu tenho uns tipos, umas classificações dessas árvores. Quando eu tenho, nesse caso aqui, 0 filhos para esses dois, né, são 2 folhas, ou 2 filhos, eu tenho uma árvore chamada de estritamente binária. Uma árvore completa, que é esse caso aqui, ela tem folhas no último e penúltimo nível. Esse aqui é o nível 0, nível 1, nível 2, certo? Então, no nível 2 e no nível 1, eu tenho folhas. Folhas, lembrando, são nós que não têm descendentes, ou cujas suas subárvores são subárvores vazias. Então, eu tenho aqui, no caso, nos últimos 2 nós, nos últimos 2 níveis eu tenho folhas. Então, essa aqui também é uma árvore binária completa. Eu posso ter também uma outra classificação, que é a árvore cheia. A árvore cheia eu tenho folhas somente no último nível, certo? Então uma árvore cheia ela é também estritamente binária e também completa, certo? Então são essas 3 classificações. É importante saber também o tamanho da minha árvore. Nesse caso aqui, eu vou colocar valores 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 elementos na minha árvore, então o tamanho da minha árvore é 7. É a quantidade de elementos que eu tenho na minha árvore, certo? Eu também é importante saber a altura da árvore. Em alguns momentos a gente vai precisar disso. A altura da árvore é dado por um nó, certo? Aliás, a distância de um nó, vamos pegar aqui o nó raiz até a sua folha mais distante. O nó raiz, quando ele está sozinho, ele tem então a altura h igual a 0. Quando eu estou no nível 1, eu vou ter a altura h igual a 1. Quando eu estou no nível 2, eu vou ter a altura h igual a 2. Então a altura coincide com o nível. Eu tenho nós no nível 0, 1 e 2, então eu tenho uma altura igual a 2, a altura da minha árvore, certo?
eu também posso contar pela quantidade de arestas que eu pulo até chegar na folha mais distante. Então, saindo de 1 para chegar até 7, eu vou pular 2 arestas. Então, a altura da minha árvore é 2. Eu posso calcular também a altura de um nó. Esse nó é de altura 1. Por quê? Porque para chegar na folha mais distante, ou 4 ou 5, os dois têm a mesma distância, eu vou pular uma aresta. Então a altura desse nó 2 é 1. Eu também posso querer saber a profundidade da minha árvore, que diferente da altura, a profundidade vai do nó até a raiz, certo? Então minha profundidade P de 4 é 2, porque eu salto 2 arestas, certo? Essa aresta e essa aresta até chegar na minha raiz, beleza? Eu posso calcular a profundidade P do 2, que vai ser 1, porque eu vou saltar essa aresta, certo? Até chegar na raiz, beleza? E eu tenho alguns tipos de árvore que a gente chama de árvores degeneradas, que são as árvores que não garantem altura mínima. Podem muitas vezes até ser caracterizadas por altura máxima. Por exemplo, se eu tiver um nó que liga com outro nó, que liga com outro nó, sempre ligando pelo filho da direita, FD, filho da direita, certo? E aí eu tenho sempre, para cada nó, eu tenho um filho. Então eu tenho uma chamada árvore linha, ou árvore degenerada do tipo linha. Essa estrutura é semelhante a uma lista encadeada, certo? E eu não garanto a altura mínima, eu vou ter uma distância muito grande para chegar nesse nó, que é a folha mais distante. Eu vou saltar um, 2, 3. Vou saltar 3 arestas, certo? Então, isso não me garante a altura mínima. Para representar 4 nós, como eu tenho aqui, uma árvore de altura mínima, eu teria 2 filhos, uma raiz, 2 filhos no nível 0 e mais um filho no nível, aqui eu tenho o nível 0, nível 1, perdão, e o nível 2. Para eu chegar no nó mais distante, que é esse cara aqui, eu saltaria 2 arestas. Então eu teria a garantia de uma altura mínima. São árvores completas e cheias. A árvore cheia é a árvore que garante que vou ter altura mínima quando ela está com o nível completo. Se ela não tiver com o nível, por exemplo, eu estou trabalhando no nível 2. Se ela não estiver com o nível 2 completo, ela é uma árvore completa. Ela não tiver cheia, certo? Eu não tenho todos os filhos aqui no nível 2, então ela é uma árvore completa porque eu tenho folhas no nível 1 e nível 2, nos dois últimos níveis. Beleza, com isso a gente explanou bastante sobre esses conceitos iniciais. Depois a gente vai começar a entrar em códigos, em algumas coisas mais aprofundadas. Só para terminar, vamos entrar no conceito também de árvore binária de busca. A árvore binária de busca, na árvore binária de busca, vamos supor que eu tenho uma árvore, eu armazenei o 5, o valor 5, aqui o 3, depois para a direita o 7, certo? Então, o que caracteriza ser uma árvore binária de busca? Caracteriza que, deixa eu fazer maior aqui, 4. Eu tenho uma raiz que eu tenho um valor armazenado, certo? O 5. Quando eu vou armazenar o 3, eu pergunto, 3 é maior ou menor que 5? É menor, então eu vou para a esquerda e armazeno aqui. Então, a minha sub-árvore da esquerda da minha raiz, eu vou ter sempre valores menores do que o valor da raiz.
e a da direita vão ser sempre maiores. Quando eu pego o 3, eu vou armazenar o 4. O 4 vai para a direita porque ele é maior do que a minha raiz da subárvore, que é o 3, raiz da subárvore da esquerda de 5, certo? Se eu fosse armazenar o 8, eu chegaria no 5, né, na raiz. 8 é maior do que 5? Sim. Venho para o próximo nó. 8 é maior do que 7? Sim. Não tenho subárvore na direita, eu tenho que ir para a direita, então crio um novo nó e adiciono o meu novo nó, que é o 8, certo? Isso é legal, a árvore binária de busca é o que a gente vai mais trabalhar. Ela organiza e facilita uma operação chamada busca, que tem a complexidade da busca binária que a gente viu lá em listas, certo? Só que, dependendo da entrada de dados, eu tenho uma facilidade de criar uma árvore degenerada ou uma árvore é, quase degenerada, porque dependendo da entrada de dados, eu posso ter uma sequência de valores que vai criando uma árvore zigue-zague ou uma árvore linha, certo? Então, para lidar com isso, a gente tem uma outra técnica que é o balanceamento das árvores. E aí, com esse balanceamento, a gente vai garantir ter quase altura mínima ou altura mínima. E para isso a gente vai ver as árvores AVL, é um dos exemplos, né? Existem outras árvores, árvore B, árvore rubro-negra, árvore B+, e assim vai. A gente vai trabalhar aqui com árvore AVL, e que é onde a gente garante o balanceamento e garante que vai ter altura mínima. Então, pessoal, por hoje é isso. Era só uma introduçãozinha mesmo, com os rabiscos em tela aqui para vocês irem se ambientando com o assunto de árvores. E logo eu mando um outro vídeo já com mais assuntos, e aí a gente vai entrar nos pseudocódigos de como implementar altura, busca, inserção, remoção, até chegar lá no balanceamento da AVL. Certo? Espero que tenham gostado. Críticas e sugestões pode deixar nos comentários que eu respondo assim que puder. Para quem foi da turma de estrutura de dados, de sistema de informação da UFR, o material desse semestre está lá no ambiente virtual para vocês consultarem e irem estudando. Beleza, pessoal? Até mais.